Olá! Sobre a enquete de momento fletor e pilar de canto. O que é a enquete basicamente? Eu desenhei 3 pilares, um pilar de canto com as vigas nascendo do lado de dentro dele, um pilar nascendo no meio e um pilar nascendo do lado de fora. E o que aconteceu? A pergunta foi simples. Qual dessas concepções gera menor momento e se eu tenho um pilar de canto? Então, se eu colocar as vigas por dentro, pelo meio ou por fora, eu vou ter o menor momento fletor no meu pilar. E a questão é, nós tivemos 773 respostas, tá? Dessas, 9% falou que é o roxo, 47% falou que é o verde, que é o que tem as vigas no meio, 28% falaram que é vermelho e 15% falaram que não tem diferença. Ok? Tá? A questão aqui é o seguinte, tem diferença? A gente pode descobrir isso fazendo um modelo base. Ok? Então eu vim aqui e fiz 3 modelos de pilar de canto. Né? Então aqui a viga por dentro, a viga no meio e a viga por fora. Ok? E a questão é, os esforços são iguais? Não, não são. Ok? Tá? Isso eu posso garantir que não são. A questão aqui é o seguinte, envoltória, vamos dar uma olhada nos momentos fletores. Aqui eu tenho um momento fletor de 2.18, aqui eu tenho 2.26 e aqui eu tenho 2.35. Então, esse tem 2.18, 2.26, 2.35. Só dizer, quer dizer que 9% acertou dizendo que era o pilar por dentro? Não. Tá? Porque a pergunta não foi qual que é o menor momento fletor negativo nas vigas. Ok? Mas o negativo da viga vai para o pilar. Não, não é. Tá? Não é só isso, é o negativo das duas peças. A questão aqui é o seguinte, vamos dar uma olhada como que estão os esforços dos pilares. Ok? A questão é, esse pilar aqui tem 2.18 kgfm. Ok? O primeiro pilar aqui com a viga por dentro. Esse pilar com a viga no meio tem 1.97. E esse pilar com a viga do lado de fora tem 1.75. Então você vai dizer, peraí, como assim? Eu tenho essa viga aqui, ela gera um momento fletor de 2.35, mas o pilar só pega 1.7. Faz sentido isso? Sim, faz. Como assim? Basicamente, vamos analisar desenhando o diagrama de corpo livre. Ok? Qual é o diagrama de corpo livre do meu pilar em roxo? Bom, o meu pilar em roxo é o seguinte aqui, Se for olhar isso aqui num eixo, né? Então, se for olhar num eixo, está aqui minha viga, ok? Ela tem o pilar aqui, ela tem outro pilar aqui, certo? Tudo a gente desenha pelo eixo, ok? E daí eu tenho a carga da viga que está sendo lá de dentro dela, está aqui, certo? E a outra carga da viga que está sendo dentro dela está aqui também, do lado de dentro, porque a viga está por dentro, então ela já é positivo. E como que é o pilar vermelho? O pilar vermelho é um pouquinho diferente, porque o pilar vermelho é assim, tem aqui a minha viga em vermelho, só que a viga está do lado de fora, então ela passa do eixo, ok? Ela passa do eixo e gera uma carga aqui, e gera uma carga aqui, gerando, então, o que acontece é que essa viga aqui, está em azul agora os momentos, mas essa viga em vermelho, ela já tem um negativo base do balanço, ok? Ela vai ter um negativo maior pela ligação com o pilar, depois desce e tem o balanço, enquanto que essa aqui não, essa aqui, ela já tem que ter um negativo base aqui, mas ela vai descer rapidamente aqui para depois ter um momento fletor base aqui, e tá assim. Tá? Então, duas questões que tu vai ter. Primeiro, é que uma viga nascendo do lado de dentro vai ter menores negativos, mas ela não vai e ela vai gerar mais negativo nos pilares. Por quê? Porque não tem a outra viga no outro eixo equilibrando ela, ok? O ponto ideal, na verdade, é essas 3 opções, mas o ideal que eu poderia ter seria o seguinte, que eu tenho pilar aqui, tá? Eu tenho uma viga aqui, tem uma das vigas aqui, tem outra viga para cá, sei lá, meio metro de balanço para cada lado, e eu, quem sabe, tem uma viga na diagonal das duas. Tá? Por isso que seria muito mais eficiente, porque as vigas teriam negativos bem maiores. Ok? E a questão é, e qual que é a viga que deforma mais? Essa viga aqui, tem uma deformação, deixa eu verificar a flecha dela aqui, de 7.22, enquanto que essa viga aqui pelo lado de fora, 6.45. Então, a questão é que a viga nascendo pelo lado de fora tem negativos maiores, gera menos momento fletor no pilar e tem deformação menor. Ok? Por quê? Porque ela encontra a outra viga para fora do balanço. Ok? Como o meu pilar. Esse pilar aqui, por exemplo, ele quer, se for lá no X, ele quer tombar para a direita.
como eu tenho uma carga da outra viga mais à esquerda do que o eixo dele, essa carga excêntrica para a esquerda equilibra a excêntrica para a direita, ok? O que aconteceu aqui foi o seguinte, os 9% que disseram pilar roxo, não, tá? O pilar roxo é a pior opção, a única vantagem que tem do pilar roxo é o quê? É que basicamente ele gera menor momento de torno negativo nas vigas, maior positivo, tá? Então não compensa, tá? Ele é meio que uma rótula forçada. Próxima opção, o pilar verde. Não, mas ele está com o eixo. Pois é, a maioria das pessoas diz o quê? Mas ele está no eixo, se eu jogar mais para cá, vai ter uma excentricidade. Pois é, mas a excentricidade, se eu colocar essa viga mais aqui à direita, combateria essa outra excentricidade. Então o objetivo não é minimizar a excentricidade que uma peça causa, é minimizar o total. Tá? Se eu tenho essa viga aqui, nascendo mais no canto aqui, ó, ela puxa o pilar para cá, daí outra puxa o pilar para o outro lado, um subtrai o outro e gira reduz os momentos. Então não é o roxo. O verde foi mais dito porque as pessoas pensam que tem que nascer no eixo para não ter carga, não é o caso. Tá? Você quer nascer sempre do lado oposto da outra viga que nasce. Ok? Então, não é o caso desses. E por vermelho é a resposta correta com 28% de acerto. Ok? Tá? E quem diz que não tem diferença também está errado, porque com certeza tem diferença, porque quando você muda o diagrama do corpo livre, o diagrama do corpo livre muda. Ok? Essa é a questão base. Então, uma enquete aí não é nada complicado, isso é uma questão de hiperestática. 72% de erro, ok? Como que poderia ter uma estrutura mais otimizada ainda? É muito simples, tá? Eu quero uma estrutura melhor ainda, eu quero negativos muito pequenos no pilar. Como que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou pegar esse aqui, ó, prolongar essa viga, quem sabe mais para cá, prolongar essa viga mais para cá, e a viga que estava ali antes, né? Quem sabe a viga que estava ali antes vai nascer aqui, ó, tá? Só copiar ela aqui, tá? Mas a questão é, a viga que estava nascendo no lado de fora, bem no meio desse pilar, se eu puder fazer um balanço igual um pouco a estrutura aqui, ó, eu consigo reduzir mais os esforços, tá? Se eu puder, vocês não consigo fazer isso nesse caso, beleza, não consegue, tranquilo, mas a questão é, se isso aqui fosse possível, o que aconteceria? Que teria negativos menores ainda. Eu mostrei isso aqui agora, mas a questão é, rodei minha estrutura aqui, tá? E aquela estrutura que estava com o momento fator dos dois eixos, não vai ter mais. Quem sabe a viga falha, porque ela está bem apoiada, talvez tenha que modificar isso aqui, mas a questão é, esse mesmo pilar aqui agora, tem momentos fatores aqui, ó, na ordem de, aqui, ó, 1 tonelada/metro apenas, tá? E a questão é, reduziu tanto porque, talvez até o balanço esteja mandando uma decisão maior para ele, mas basicamente reduziu, porque o pilar, agora a viga aqui é contínua e a outra não nasce nele, ok? Claro, você vê aqui como não tem negativo, vai falhar na flecha, né, com certeza, mas a ideia básica é que se é um balanço um pouco menor, ou quem sabe, manter o pilar ali, mas tentar aumentar a excentricidade para fora do pilar ao máximo, porque a outra viga vai tentar puxar para dentro, beleza? Mas por enquanto seria isso. Cuidado em achar que a excentricidade de uma peça só que vale e não todas.